Na aula de hoje, nós vamos falar sobre coordenadas do vértice e a importância na construção do gráfico, tá? Então, o vértice da parábola traz uma informação importante na construção do gráfico. Nós iremos analisar o gráfico adiante para entender, certo, o que é o vértice. Então, nós temos aí o gráfico da função, certo? Nós temos aí um exemplo. E aqui nós temos marcado aí esse ponto que é o vértice da nossa função, tá? Onde x é 2 e y é menos 2, beleza? O que é que o vértice significa? O vértice marca exatamente onde a nossa função vai espelhar, digamos assim, ó. Veja aqui, ó, esse traçado aqui em verde, passando por esse ponto do vértice, né? Onde esse traço aqui é chamado eixo de simetria, certo? E é exatamente isso que está acontecendo, né? É exatamente o ponto em que marca a parte em que o gráfico, por exemplo, né, aqui quando A é positivo, em que o gráfico ele vai parar de descer, né, chegou aqui no ponto mínimo e ele começa a subir novamente. Se o A fosse negativo, a gente teria um gráfico desse jeito, aqui teria o vértice, então o gráfico ia subir, 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 chegou no vértice, descer, tá? Aí, considerando aqui a nossa função f de x igual a x quadrado mais bx mais c, as coordenadas do vértice de uma parábola são determinadas por essas fórmulas aqui, tá? X do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Vamos agora aí fazer um exemplo, certo? Vamos pegar aí a função g de x igual a menos x ao quadrado menos 2x menos 3 e calcular as coordenadas do vértice, tá? Então, lembra, né? X do vértice, a fórmula para calcular é menos b sobre 2 vezes a, y do vértice, menos delta sobre 4 vezes a. Olhando aqui para a função, vamos identificar quem é a, quem é b e quem é c. Depois, vamos calcular o delta e depois a gente joga tudo nessas duas fórmulas, tá? Então, a é quem está acompanhado com x ao quadrado, ó, portanto, a é menos 1. Lembra que o sinal da frente sempre vai junto com o teu número, tá? B é quem está acompanhado com x, então é menos 2. E o C é o termo independente, que é menos 3. Agora sim, nós podemos calcular o delta dessa função e depois calcular as coordenadas do vértice. Agora, nós temos que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Calculando aí o delta, nós temos que delta é b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 3. Então, delta é menos 2 ao quadrado é 4, porque menos 2 vezes menos 2 é 4. Vamos analisar agora aqui os sinais, ó. Menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. Ou seja, delta é menos 8. Beleza. Agora sim eu posso calcular as coordenadas do vértice, né? X do vértice menos da fórmula b é menos 2, sobre 2 vezes a, que é menos 1. Isso aí vai ser menos com menos é mais, 2 positivo, 2 vezes menos 1, menos 2. 2 dividido por menos 2 é menos 1. Calculando agora o y do vértice, menos delta, que é menos 8, sobre 4 vezes a, que é menos 1.
Menos com menos vai dar mais, então 8 positivo, dividido por 4 vezes menos 1, que é menos 4. 8 dividido por 4 é 2, positivo com negativo, negativo. Então, tá aí calculado o ponto, né, do vértice. X do vértice e o Y do vértice é exatamente o ponto em que o X é menos 1 e que o Y é menos 2. Então, exatamente nesse ponto aqui, na função g de x, é exatamente nesse ponto aqui em que ela vai chegar, vai espelhar, né? É exatamente nesse ponto que vai ser passado aí o eixo de simetria. Beleza, agora vamos ver o que essa informação acrescenta na construção do nosso gráfico, tá? Então, agora, para construir o gráfico de uma função, nós vamos construir, só que ao invés de ser montando tabela, nós vamos fazer esse gráfico calculando os vértices e depois as raízes, ou os zeros da nossa função, tá? Beleza, então vamos lá. Primeiramente, aí, vamos calcular os vértices, tá? Então, vamos lá, achar quem é A. É quem tá acompanhado com x ao quadrado. Então, A é menos 1. B é quem tá acompanhado com x, não aparece, então B é 0. E C é o termo independente, portanto, C igual a 4. Calculando delta, delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? Então, delta vai ser 0 ao quadrado menos 4 vezes A, quem que é A? Menos 1, vezes C, que é 4, ok? Vamos seguir aí, ó. Delta vai ser igual a 0 ao quadrado, que vai dar 0, tá? Menos com menos, mais. Mais com esse menos aqui do 4, menos. Aliás, né? Menos com menos é mais e mais com mais vai dar mais. 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. Portanto, delta igual a 16. Agora que calculamos o delta, vamos fazer aí o x do vértice e depois o y do vértice, né? Fórmula, menos b sobre 2a. Vamos lá, menos da fórmula b, que é 0, sobre 2 vezes menos 1, que é o a, né? 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0, então x do vértice é 0, tá? Y do vértice agora, menos delta sobre 4a. Menos da fórmula, delta, que é 16, sobre 4 vezes menos 1, que é o a, tá? Isso aqui vai ser menos 16, 4 vezes menos 1, menos 4. Resultado agora, ó, menos com menos é mais, então vai dar positivo. 16 dividido por 4, 4. Então, tá aí, ó, o vértice é o ponto 0, 4, tá? Exatamente nesse ponto aqui que a função vai espelhar, tá? Beleza, calculamos o vértice da nossa função, tá aqui, é esse ponto que vai ser marcado. Vamos agora calcular as raízes da nossa função, ou os zeros da função. Então, tá aqui a nossa função, né? F de x igual a menos x quadrado mais 4. Igualando a 0, nós vamos ter as nossas raízes, tá? Menos x ao quadrado mais 4 igual a 0. Posso resolver por Bhaskara? Pode, mas tem um jeito bem mais fácil, né? Ó, como é uma equação incompleta, basta passar aqui o 4 para o outro lado, então vai ficar menos x ao quadrado igual a menos 4. Nós já temos conteúdo disso aí em outros vídeos, tá? Então, você pode dar uma olhadinha. Podemos multiplicar todo mundo aqui por menos 1. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 4. Esse 2 passa como raiz, então, x é igual a mais ou menos raiz de 4. Portanto, já temos aí as duas raízes, né?
x' igual a 2 positivo e x duas linhas menos 2. E agora, o que é que isso vai me dizer no meu gráfico? Duas informações importantes eu já tenho, ó, são elas o vértice da minha função e as minhas raízes, tá? Agora, vamos montar o gráfico baseado nessas informações. Então, tá aí traçado o plano cartesiano. Vamos marcar aqui, ó, o vértice, tá? Esse ponto aqui onde x é 0 e y é 4. Então, vamos marcar apenas em y, aqui o 4, ok? Agora, vamos marcar aqui, ó, as raízes, certo? No ponto em que x é 2 e que x é menos 2. Então, tá aqui o ponto em que x é 2 e em que x é menos 2. O que isso significa? Que o meu gráfico, né, vai cortar aqui, ó, em x sendo menos 2, em x sendo 2, e o vértice da nossa função, aqui, ó, no ponto 4, tá? Olhando aqui para a nossa função, né, f de x igual a menos x ao quadrado mais 4, nós temos a seguinte informação. A é negativo, tá? Por quê? Porque a é menos 1. Então, o gráfico da nossa função vai ter concavidade voltada para baixo, tá? E, ó, realmente, nosso gráfico vai intersectar aqui, ó, onde o y é 4. E esse aqui vai ser exatamente o nosso vértice, ou seja, a partir daqui a nossa função desce. Então, traçando o gráfico, a gente vai ter alguma coisa mais ou menos assim, ó. Vou fazer assim só para ficar mais bonitinho e eu não errar tanto. Metade, metade. Pronto, tá aí o gráfico traçado bonitinho. O vértice tá bem aqui, ó, é o ponto 0,4. Aqui é o ponto que a minha raiz é 2, onde passa o meu gráfico, e no menos 2. Agora, vamos aos exercícios. Olha só esse exercício. Escreva a lei da função quadrática f, ou seja, queremos aí uma função f de x, em que o vértice é menos 1, 1, esse ponto aqui, ó, em que x é menos 1 e y é 1. O b é menos 2a e o c é igual a 0. Porque lembra, né? A nossa função tem o seguinte formato, ó, ax² mais bx mais c. Né? Então, nós já sabemos o seguinte, ó, que o b, na verdade, vai ser menos 2a, o c é 0, então nem vai aparecer. E temos aqui o vértice, tá? Então, vamos ver aqui o que isso nos dá. Então, vamos lá, ó, vamos pegar a nossa função e substituir aqui o que a gente já sabe, ó, os valores de b e de c, tá? Então, vai ficar f de x igual a ax², bx, ó, o b é menos 2a, né? Então, ao invés de b, eu vou colocar menos 2ax mais c, que é 0, né? Como é que fica a minha função? F de x igual a ax² menos 2ax. E agora, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quem é o valor de a para eu substituir aqui, né? Para saber, finalmente, qual é a função, qual é a lei da minha função. Informação importante, ó, eu tenho esse ponto aqui do meu vértice, então, eu posso substituir esse ponto aqui, ó, na minha função. Posso trocar aqui o f de x por y para facilitar a minha vida, ó. Então, vai ficar assim, ó, y igual a ax² menos 2ax. Substituindo esse ponto aqui, ó, menos 1 na função, olha aqui que interessante que a gente vai ter, tá? Lembra que aqui é x e aqui é y, tá? Agora, nós vamos ficar com o seguinte, ó, y, que é 1, igual a vezes x, que é menos 1, x ao quadrado, então, menos 1 ao quadrado, menos 2ax, que é menos 1. Lembra que tudo isso está multiplicando, tá? Então, vamos lá, o que a gente vai ficar? 1 é igual a
Menos 1 ao quadrado vai dar 1. E 1 vezes A vai dar A, tá? Agora aqui, ó, menos com menos é mais 2A. Então, nós ficaremos com o seguinte, ó. Teremos que 1 é igual a 3A. Organizando, ó, vamos colocar assim, ó, 3A igual a 1, né? Agora, ó, 3 passa dividindo, a gente vai ter que A é igual a 1/3. Agora que eu descobri quem é A, eu consigo descobrir quem é B também, né? Por quê? Porque B, deixa eu fazer aqui, B é igual a menos 2A. Se eu sei quem é A, basta eu substituir aqui, ó. Então, substituindo essa informação aqui, a gente vai ter que B é igual a menos 2 vezes 1/3. E B vai ser igual a menos 2/3. Agora que eu sei quem é A e quem é B, ó, a gente volta aqui e descobre a lei da nossa função. Então, substituindo A e B na função y igual a ax quadrado, menos 2ax, nós temos o seguinte. Nós temos que y é igual a 1/3 de x ao quadrado menos. Na verdade, eu nem precisava aqui substituir em b, né? Basta olhar para cá novamente, ó. Menos 2 vezes 1/3 de x, tá? Então, quem é y? Y é igual a 1/3 de x ao quadrado menos 2/3 de x. E tá aí, ó, a minha função.